E hoje eu vou falar um pouquinho do fogo, mais um pouco, né, sobre o fogo, falar um pouco desses incêndios que estão acontecendo, mas principalmente o porquê e como a gente deve utilizar o fogo como uma ferramenta de manejo no cerrado. Só para vocês terem uma ideia, né, o mundo ele está pegando fogo, né? Então, se a gente olhar nessa figura da NASA, vocês vão ver que embaixo está passando os meses, né? Então, em algum lugar do mundo queima em alguma época do ano, sendo que em algumas épocas do ano a gente vê mais focos, né, de calor, que são esses pontinhos vermelhos, do que em outras épocas, em algumas regiões mais do que em outras. E aí eu peguei essas imagens para mostrar para vocês como é que está o mundo esse ano, né? Então esses pontos vermelhos são os focos de calor, e aí em janeiro de 2020 a gente pode ver que tem algumas áreas, né, na África Central mais concentrado, mas aqui no Brasil a gente vê muito pouco desses focos. A gente vai passando, quando chega em maio a gente já vê um aumento nesses focos, né, aqui no Brasil, e aí isso aqui são os focos do dia 1º ao dia 5 de setembro acumulados, e a gente vê que uma grande parte, né, do Brasil tem algum foco de calor, principalmente na região central aqui do Cerrado, né? E a gente vê vários pontos na Amazônia também. E aí a gente foca, então, de agosto a setembro, todos os pontos acumulados, praticamente todo o Brasil teve algum foco de incêndio e praticamente todo o Cerrado, né? Teve algum foco de incêndio nesse tempo. Mas aí a gente pode relembrar também um ano que foi 2017, que a gente teve vários mega eventos de fogo, né, pelo mundo, como por exemplo, aqui focando na África Central, em 2017, aqui alguns focos de incêndio no território norte da Austrália, que é onde está a vegetação savânica australiana, sendo que alguns desses pontos, gente, são pontos de queimas prescritas, né, são pontos de queimas de manejo, não só de incêndios. E eu acho que um dos que ficaram mais simbólicos em 2017 foram os grandes incêndios de Portugal, né, que saiu na mídia, além dos da Califórnia, óbvio, tiveram muitos eventos de incidências de morte humana, muita destruição de casas, e isso sempre chama muita atenção. Então, nessa época do ano, a gente ouve muito, né, na mídia, falar desses grandes incêndios. Então, em 2017, esses eventos de mega incêndios aconteceram aqui no Brasil também. Então, isso aqui é uma foto do Parque Nacional de Brasília. E a gente vê que são incêndios que ocorreram muito próximo da cidade, né? Porque o Parque Nacional fica dentro da cidade de Brasília. Também na Chapada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que também está queimando esse ano novamente, grandes incêndios em 2017. E acho que um dos mais simbólicos foi da Chapada dos Veadeiros, né, que teve bastante transmissão na mídia, no Facebook, muita gente pedindo ajuda por causa dos animais e assim por diante. Então, esses eventos ficaram muito marcados nesse ano de 2017. Porém, esse ano, né, a mídia está bastante focada nesses grandes incêndios que estão acontecendo no Pantanal, né? Então, se a gente ligar qualquer jornal ou entrar na internet, a gente vai ver bastante notícia, principalmente aquelas que chamam a atenção, né, dos animais mortos no Pantanal e principalmente dos brigadistas, que são os grandes heróis ali no Pantanal, tentando apagar esses focos de incêndio, que está sendo muito difícil, principalmente por dois motivos, né? Um, que a gente está tendo uma seca mais extrema, então aqueles olhos d'água que formam, né, na região do Pantanal estão secos, e um outro fator é que está ocorrendo muitos incêndios subterrâneos, né, no Pantanal. Então eles são incêndios muito difíceis de serem controlados e apagados. E claro, né, um dos que mais chamam a atenção na mídia sempre são os incêndios na Amazônia, que ocorreram ano passado, em 2019, esse ano novamente a gente está vendo bastante sendo chamada a atenção da mídia, né? E a gente tem que relacionar esses incêndios na Amazônia com a destruição da floresta, né? Porque a Amazônia não pega fogo normalmente, e esses incêndios todos que ocorrem na Amazônia estão relacionados principalmente ao desmatamento. Então, as pessoas cortam a madeira, tiram a madeira que precisa, a madeira que fica lá, vocês estão vendo os troncos, né? Aí queimados, eles queimam para limpar a área, muitas vezes para fazer pasto também. E acaba entrando um pouco na mata, como vocês podem ver aí, que a borda da mata com a área desmatada, o fogo entrou. E a gente sentiu esses incêndios aqui, até no próprio estado de São Paulo, com a fumaça chegando e causando vários problemas respiratórios na população, né? Mas a grande questão é se realmente a gente tem que ver o fogo sempre com essa visão destrutiva, com essa visão negativa, né?
que a gente muitas vezes vê nos noticiários. E eu acho que um ponto que é muito importante é a gente entender o que o fogo causa, né? Que tipo de processo ele é, que fator que ele é, como ele afeta a vegetação e a fauna, e assim por diante. Por isso que eu evito usar fogo bom e fogo ruim. Eu não gosto muito desses termos e eu prefiro explicar, então, como que o fogo age e quais são esses ecossistemas que são mais sensíveis ou mais dependentes do fogo. Então é importante a gente entender que o fogo, ele é um fator natural muito importante em vários ecossistemas do mundo, relacionados a processos ecológicos, a efeitos evolutivos e ecológicos na vegetação e também na composição e distribuição de muitos ecossistemas no mundo. Então, se a gente vê esse mapa aqui, que é vermelho, onde a gente tem maior concentração de focos de incêndio, e se a gente der uma olhada, a gente vai ver que muitos desses locais, como eu anotei aí a bacia do Mediterrâneo, o Cerrado, a Flora Capensis, Madagascar, são áreas de hotspot de biodiversidade. Ou seja, são áreas de extrema importância para a conservação, com uma flora endêmica muito importante e que já foi muito destruído. E aí uma coisa que é muito importante a gente entender é que alguns ecossistemas são sensíveis ao fogo, então como por exemplo, a floresta amazônica, a floresta atlântica, as florestas tropicais de uma maneira geral, não são ecossistemas que a gente chama inflamáveis, ou seja, que evoluíram na presença do fogo, que o fogo é um fator natural e um fator ecológico importante. Então, a floresta amazônica, gente, ela não queima. Se cair um raio no meio da floresta amazônica, a chance de começar um incêndio é baixíssima, porque o material que a gente tem lá, o material combustível, que é o material que queima, ele não é inflamável, a floresta é muito úmida. Então, esses incêndios que ocorrem têm uma ação humana muito forte e em anos de extrema seca, né, que não foi o caso do ano passado, esse fogo colocado pode então entrar na mata e causar, né, problemas maiores ainda. Como vocês podem ver nesse mapa, em vermelho, o Cerrado e o Pantanal são ecossistemas influenciados, dependentes do fogo. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas o que está acontecendo no Pantanal agora, então quer dizer que é bom? Não, os eventos que estão acontecendo no Pantanal de incêndios agora estão sendo extremos e estão sendo acentuados por esses fatores de seca muito extrema, né? Mas esses ecossistemas normalmente queimam e a vegetação regenera, as plantas têm adaptações ao fogo e conseguem lidar, então, com esses efeitos do fogo. Então, para muitos ecossistemas, o que a gente tem que entender é que em muitos ecossistemas o fogo é um fator natural, é um fator evolutivo e ecológico extremamente importante. Então, quando a gente olha o cerrado, a gente está perdendo uma área gigantesca de cerrado em pouquíssimo tempo. Então, nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, a gente já perdeu mais de 50% da área total nativa. E a gente tem muito pouca área do cerrado sob proteção. E isso é um grande problema, porque essas outras áreas que não estão sob proteção acabam sendo destruídas e convertidas em outros usos da terra. Além disso, né, as pessoas geralmente olham o cerrado como uma vegetação feia, seca, tronco torto, que, essa área não tem muita importância. A gente pode, então, usar essa área para o avanço da fronteira agrícola, que foi muito feito por vários governos, incentivado, né, esse avanço da fronteira agrícola sobre o cerrado. Mas uma coisa que é extremamente importante é que o cerrado, ele é o berço das águas, né, onde a gente tem a nascente dos principais rios, das principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, quanto mais a gente perde dessa cobertura natural do cerrado, menos água a gente vai ter. E isso é um problema seríssimo e que a gente tem que pensar muito bem e mudar nossas políticas públicas em relação à proteção do cerrado e olhar o cerrado com outros olhos, não só como essa vegetação seca e torta que a gente pode pôr pasto e plantar soja em cima. Além disso, só para dar uma introdução bem geral sobre o cerrado, ele é um tipo de vegetação savânica, né? Dominado por gramíneas C4, ou seja, gramíneas que estão adaptadas a ambientes mais quentes, com muita luz, né? Que evitam evapotranspiração. E uma das coisas mais magníficas do cerrado é que ele tem uma grande riqueza de espécies herbáceas, arbustivas e subarbustivas. Então, essa foto, gente, é da Estação Ecológica de Tirapina, para vocês verem a beleza que é o cerrado, né? E, como já foi falado também, ele é a savana tropical mais rica em espécies vegetais do mundo. Então, e além disso, a maior parte dessa riqueza de espécies está no extrato herbáceo arbustivo. Então, eu
convido vocês, a próxima vez que andarem no cerrado, olharem para o chão, não só olharem para cima e começarem a perceber a diferença de espécies. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 700 espécies de gramíneas no cerrado, que é uma coisa surreal, né, de tão alto número de espécies. O clima do cerrado é marcado por essa sazonalidade, então a gente vive isso aqui, né, na região de Rio Claro, São Carlos, a gente tem esse inverno seco e o verão chuvoso. Mas, diferentemente, né, da savana africana, por exemplo, o nosso cerrado é uma vegetação mésica, ou seja, é uma vegetação com um clima que chove bastante, só que essa chuva está concentrada na estação chuvosa. Então, a partir agora de fim de setembro, outubro, começa a chover e para de chover lá por abril, maio, né? E como eu falei para vocês, né, as plantas têm atributos que estão relacionados a respostas à sazonalidade, a respostas a outros fatores, mas principalmente também relacionados ao fogo. Então, só para mostrar para vocês algumas figuras, né, algumas imagens de áreas de cerrado de outras áreas do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, isso é uma área no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins. Isso aqui a gente tem o Campo Rupestre, na Serra do Cipó. Isso aqui também é uma área de cerrado no Jalapão, uma transição entre uma área de campo úmido e uma área de campo sujo. Essa é uma vereda, que a gente tem em várias áreas do Brasil Central. Esse é um campo limpo. E essa aqui é uma visão geral, né, da paisagem. Então, a gente vê aí no meio uma área de vereda com os campos úmidos, ao redor toda essa área de campo sujo, mostrando, então, como que é bonito, né, essa paisagem cênica do cerrado também. E aí a gente pode se perguntar, a gente sempre relaciona o fogo com o homem, né? O homem vai lá e coloca fogo. Mas não é bem assim, né? Atualmente, a gente tem, né, a grande incidência de incêndios que a gente tem no cerrado, principalmente na estação seca, é pelo homem. Mas o fogo está presente no cerrado, gente, há muito mais tempo do que a gente pensa e muito antes da presença humana na América do Sul. Então, a gente tem, esse estudo mostra que a gente tem a presença do fogo no cerrado há pelo menos 4 milhões de anos, e ele foi um dos grandes responsáveis pela diversificação de muitas linhagens de espécies que a gente tem no cerrado atualmente. Então, vou mostrar para vocês algumas adaptações que as plantas têm, que a gente pode relacionar ao fogo. Uma das mais fantásticas e que mais chama a atenção da gente, que é bem única ao cerrado, é essa rápida floração após o fogo, né? Então, logo depois que pega fogo numa área de cerrado, se vocês visitarem, mesmo que estiver no meio da seca e não tiver chovido, vocês vão poder observar muitas plantas do cerrado florescendo rapidamente, com flores muito bonitas e que geralmente, muitas vezes a gente nem consegue ver se essas áreas não queimam, né? E também ocorre a formação dos frutos e dispersão das sementes muito rapidamente após o fogo. Esse é um exemplo de uma planta fantástica que chama Bulboschiris paradoxa, que é uma ciperácea e que sem queimar ela tem essa aparência, logo que queima ela é assim, e 24 horas depois do fogo ela já está começando a floração dela, sendo que uma semana após do fogo, ela nem folhas tem, como vocês podem ver, mas ela já está com as flores todas abertas, dispersando os frutos em menos de um mês. Além disso, a gente tem uma resposta da vegetação muito rápida, que é através do rebrote, né? Então, as plantas do cerrado rebrotam muito depois do fogo, sendo essa uma das principais estratégias de regeneração das plantas, tanto das gramíneas como das herbáceas, arbustos e árvores, como vocês podem ver aqui nesse slide. E aí, a gente tem o rebrote aéreo, né, de muitas espécies arbóreas e arbustivas, e isso se dá graças ao nível de proteção das gemas, ou seja, desse tecido meristemático que tem o potencial de formar novos ramos. Então, como vocês podem ver, nessa sequência de fotos, a gente tem desde as menos protegidas, né, como a Casearia grandiflora, que as flechinhas estão apontando as gemas, até gemas bem protegidas pela casca, né, das plantas, como a gente pode ver nessa foto de Aspidosperma e do próprio pequi, né, do Carioca brasiliensis. Além disso, uma grande parte das espécies do cerrado ainda tem essa capacidade de rebrotar tanto da base como de partes subterrâneas. E isso também é graças a esse banco de gemas que está presente em uma altíssima diversidade de órgãos subterrâneos de reserva. Então, essas plantas do cerrado têm grandes órgãos de reserva capazes de armazenar água, amido, outros tipos de carboidratos não solúveis que são, então, alocados para a formação de novos ramos logo após o fogo, né? E uma das coisas importantes que a gente tem que saber no cerrado, principalmente nesses tempos, né, de incentivo de plantios de árvore para mitigação de
mudanças climáticas, para estoque de carbono, sequestro de carbono, é saber que a maior parte do carbono no cerrado está debaixo da terra. E esse carbono ele é muito mais estável, porque mesmo que o fogo passar, se você cortar a vegetação, o carbono está ali debaixo, a maior parte desse carbono não vai ser perdido, porque ele está debaixo da terra. Então, se vocês olharem essa planta, Andira humilis, provavelmente, não tem como a gente dizer se isso é um indivíduo só ou não, mas se a gente cavar, a gente vai ver que ela é uma grande árvore subterrânea, mostrando então que grande parte desse carbono está debaixo da terra. Então, mostrando tudo isso para vocês, o que acontece quando a gente exclui o fogo desses sistemas, né? Se esses sistemas eles têm o fogo como um fator natural e um fator evolutivo muito importante, se a gente tira esse fator, uma das políticas que a gente tinha no Brasil de fogo zero nas unidades de conservação do cerrado, o que acontece? Então, essa é uma foto de uma estação ecológica aqui no estado de São Paulo, mostrando que essas áreas mais claras, em 1962, são todas áreas de fisionomias abertas do cerrado. Com o passar do tempo e a exclusão do fogo, e também foi retirado o gado dessas áreas, a gente vê que praticamente em 2006 a gente já não tem mais essas áreas de vegetação campestre savânica. E se vocês lembrarem que eu falei lá no começo, a maior parte da diversidade de espécies do cerrado está nesse extrato. Uma vez que a gente tem essa alternância do estado, a mudança do estado do cerrado, a gente perde toda essa diversidade de espécies e a fauna associada a isso também. E isso dá para a gente ver muito claramente que nos últimos 15 anos a gente tem uma grande parte do cerrado com uma frequência de fogo muito baixa. E isso acabou levando, se vocês podem ver aí, a gente tem uma diminuição nas áreas de savana e de campo, né, como mostrado pela flechinha vermelha, que está muito relacionado também à perda de áreas para a agricultura. Vocês podem ver que a área de floresta também diminuiu, mas se vocês olharem o que a flechinha verde está apontando, a gente vê que nessas áreas de vegetação aberta, a gente está tendo um incremento da cobertura de lenhosas, numa proporção mais ou menos de 25% dos pixels. E esses 25% desses pixels que tiveram esse aumento de vegetação lenhosa estavam excluídos do fogo, mostrando que essa exclusão do fogo está levando, então, a esse adensamento lenhoso. E aí esse trabalho mostrou muito bem, né, qual é o custo da gente aumentar o sequestro de carbono nas savanas tropicais em relação à diversidade. Então, se a gente olhar esse primeiro gráfico, em cima vocês estão vendo, né, uma figura mostrando desde a fisionomia mais aberta até a fisionomia mais fechada de cerrado, em relação ao fogo, né, que o fogo foi excluído. E aí a gente vê, né, que tem um aumento no estoque de carbono de maneira geral, porque a gente tem um aumento de árvores no sistema. E esse estoque de carbono que está sendo falado é o estoque de carbono aéreo. Porém, quando a gente olha as espécies de plantas, que é o gráfico do meio, e as espécies de formigas, que é o gráfico abaixo, a gente vê que tem uma diminuição muito grande no número de espécies. Então, o custo de ganhar carbono aéreo é de perder mais ou menos 80% das espécies de plantas de savana e 90% das espécies de formiga. Então, isso já é uma conta que a gente tem que pensar bastante, né, com essa perda de diversidade vegetal e animal. Além disso, a gente também tem menos água chegando no lençol freático, porque a copa das árvores acabam captando uma parte dessa água também. Então, essa perda de fisionomias abertas, a gente também está, em consequência, está tendo uma menor recarga do lençol aquífero. Por que então a gente precisa falar de manejo de fogo, né? A gente precisa falar de manejo de fogo porque a gente tinha essa política de fogo zero nas unidades de conservação. E um dos efeitos, né, da gente retirar o fogo é isso que a gente está vendo acontecer e que a gente vê acontecer periodicamente, esses grandes incêndios incontroláveis, com os animais morrendo porque não tem rota de escape, com muita fumaça, causando problemas de saúde. Então, um exemplo aqui para vocês, em 2017, a Reserva Natural Serra do Tombador, que pertence à fundação do Grupo Boticário, onde a gente tem um experimento, queimou 85% em um único incêndio em outubro. E a unidade tinha essa política de excluir o fogo. Então, foi um fogo que não foi possível ser controlado nesse ano de grandes incêndios. A gente também tem o exemplo da Chapada dos Veadeiros, que queimou uma grande parte da vegetação, e uma das consequências é que vegetações mais sensíveis ao fogo, como vocês estão vendo aí na mata de galeria, também acabaram sendo queimadas, porque o fogo veio tão intenso e severo, por causa do grande acúmulo de material combustível, que acabou entrando nessa mata, e aí a gente tem uma alta mortalidade de espécies de árvores que são dessas matas.
Então, só para vocês terem uma ideia, vocês podem ver esse mapinha que tem essas cores mais rosadas e avermelhadas. A gente vê que a frequência de fogo na Chapada dos Veadeiros é baixa, porque eles tinham essa política de toda vez que queimava, apagava e não deixar pegar fogo. E aí, quando a gente olha o outro mapa que está mais colorido, todas essas são as áreas que queimaram, e essas áreas verdes são as áreas que queimaram, que não queimavam desde 2010. Então, a gente vê, né, que não tem como, uma hora a área vai queimar. E aí a gente teve de 75% do parque praticamente queimado, né? E uma das coisas que a gente observa, quando a gente compara unidades de conservação e áreas ao redor com vegetação de cerrado, é que nas unidades de conservação, a gente até tem um número menor de cicatriz de fogo, desses eventos de incêndio. Só que quando eles ocorrem, a área queimada é muito grande. Ao contrário dessas áreas fora das unidades de conservação. A gente tem um número muito maior de cicatriz de fogo, que é o que vocês estão vendo no eixo X, só que essas áreas são muito menores, as áreas queimadas são muito menores. Por isso, então, depois desses grandes incêndios, principalmente de 2010, os gestores e o próprio ICMBio e o IBAMA começaram a pensar que, bom, colocar fogo, excluir o fogo talvez não seja uma boa política, e começaram, então, com o estabelecimento do manejo integrado do fogo. Ele começou em 2014, gente, com um projeto e foi estabelecido em 3 unidades de conservação do Cerrado. A número 1, que vocês estão vendo ali em cima, é o Parque Nacional Chapada das Mesas, o 2 é o Parque Estadual do Jalapão e o 3 é a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. E o que eles fizeram nessas áreas? Eles começaram a fazer um manejo de fogo planejado, colocando fogo no início da estação seca, com uma equipe de brigadistas altamente treinada. E a gente sabe, né, que o fogo no início da estação seca, como vocês podem ver, ele é menos intenso, né? Ele é menos severo. E isso se dá porque existe uma relação muito grande da quantidade de material combustível e da porcentagem de umidade no material combustível com a intensidade do fogo. Então, quanto mais para o final da estação seca, maior o acúmulo eu vou ter de material morto, mais seco vai ser esse material morto, então mais severo e mais intenso vai ser o fogo. E aí é muito legal, e eu sugiro que todos vocês leiam esse trabalho sobre os paradigmas da gestão do fogo. São os gestores falando para vocês como que foi a mudança de paradigma sobre a gestão do fogo. Por quê? Porque antes, o que era o fogo para eles? Era um pesadelo. Então, eles tinham que apagar, eles tinham que conversar com as pessoas para não colocar fogo, existiam muitos conflitos com as populações locais, e aí eles perceberam que mesmo eles fazendo tudo isso, apagando fogo, tentando controlar, a reocorrência desses mega eventos de fogo era muito grande, e eles não tinham a capacidade de resposta do órgão ambiental. Então, o que eles começaram a perceber é que não, então vamos tentar usar o fogo como ferramenta de manejo, e eles tiveram que mudar todo esse paradigma, né, de como usar o fogo. Foram em busca do conhecimento tradicional com as comunidades locais para a gestão do fogo, e esse artigo conta todo esse aprendizado e é muito interessante. E fala sobre a Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins. E aí, vocês podem ver nesse gráfico que em 2014, quando eles estabeleceram o manejo integrado do fogo, a gente vê uma mudança rápida na quantidade, né, de área queimada em queimas no começo da estação seca, que é essa linha pontilhada, com as queimas no final da estação seca. Então, a gente tem uma inversão. Então, eles conseguiram controlar os incêndios mais severos, diminuíram a área desses incêndios mais severos, aumentando, então, o controle do material combustível, fazendo as queimas no começo da estação seca. E aí, em 2017, quando a gente teve esses mega incêndios em toda a área do Cerrado, a gente viu que o MIF se mostrou eficaz. Eles não tiveram áreas gigantescas sendo queimadas, como ocorreu na Chapada dos Veadeiros. Então, vocês podem ver no mapinha colorido, não tem tantas áreas verdes grandes, né? Tem áreas mais para os tons alaranjados e vermelhos, mostrando, então, que os incêndios ocorreram em áreas que ele já tinha ocorrido há pouco tempo. E aí existem vários artigos, gente, falando, né, sobre a história do estabelecimento do manejo integrado do fogo, sobre como ele é feito, discutindo já, né, as mudanças de políticas públicas em relação a isso, que eu super sugiro que vocês leiam, que são super interessantes. E aí, uma das maneiras para a gente ajudar, né, na elaboração desses planos de manejo, discutir essas políticas, é a gente fazer experimentos.
E no passado era muito difícil a gente conseguir autorização para fazer esses experimentos, né? Porque o fogo sempre foi visto como algo destrutivo. Então a gente estabeleceu um experimento na Reserva Natural Serra do Tombador, que fica no norte de Goiás, pertinho do território quilombola Calunga, que foi bastante notícia recentemente por causa das áreas desmatadas, né, durante a pandemia, numa fisionomia de campo sujo, que é essa daqui que vocês estão vendo. Vocês podem ver ali no fundo as parcelas queimadas, que são essa foto foi tirada em julho, e aqui uma imagem do Google Earth com todas as nossas parcelas e os diferentes tratamentos, né? Então, nessas áreas a gente tem experimentos de queima com a frequência, então a gente queima, tem áreas excluídas do fogo desde 2011, a gente queima anualmente desde 2013 e bienalmente desde 2013 também, e a gente também queima em diferentes épocas do ano, né, em maio, como é no manejo integrado do fogo, em julho, quando muita gente coloca fogo, que é no meio da seca, e outubro, que é no final da seca. Então, eu vou mostrar algumas fotos para vocês das parcelas, para vocês terem uma ideia e de como a gente faz o fogo. São queimas controladas, com aceros, com equipe treinada, que toma decisão, né, sobre como são feitas as queimas controladas. Então, vocês podem ver que fica tudo certinho dentro da área de acero, que é essa área ao redor do que está queimado dentro. E uma coisa que é muito importante em todos os nossos experimentos é que a tomada de decisão sobre como vai ser o fogo, se pode colocar fogo, se está seguro ou não, é feita pela equipe da unidade altamente treinada, que são o Silvânio, o Rogério, o Gilson, o Anderson e o Adenilton, que são os nossos parceiros de colocar fogo e de controlar o fogo das nossas parcelas. O que a gente sabe é que quanto mais tempo a gente exclui o fogo, maior é o acúmulo de biomassa. A gente sabe que pelo menos ali na região do norte de Goiás, 11 anos após excluir o fogo, a biomassa ainda está acumulando. E a gente vê aqui no gráfico que o que não é verde é material combustível morto, ou seja, o que vai propagar muito mais e que é muito mais inflamável. A gente também sabe que logo após o fogo, a gente tem uma quantidade de biomassa. Na primeira estação chuvosa, depois que a gente queima, a gente tem menos biomassa na parcela queimada, porque ela está se regenerando, mas quando a gente chega na segunda estação chuvosa, depois do fogo, a gente já vê que praticamente a gente tem a mesma quantidade de biomassa do que tem na parcela que não foi queimada. Então, a regeneração do cerrado, ela é muito rápida. Esse fogo também é muito rápido, a temperatura não é alta, mas aí você pode falar, nossa, Alessandra, mas eu estou vendo 600 graus aqui, mas se vocês olham embaixo, o eixo X está em segundos, então é muito rápido. Então o fogo é rápido, a temperatura não é tão alta. E uma das coisas que a gente aprendeu é que, excluindo o fogo, a gente tem uma grande quantidade de biomassa morta, a cobertura do material combustível é contínua, então não tem falha nessa cama de material combustível, e a gente tem uma diminuição no número de espécies e poucas espécies com flor. Quando a gente compara isso com as nossas parcelas que a gente queima bienalmente, independentemente da época do ano, a gente vê que a regeneração da vegetação é muito rápida, mostrando então que a vegetação do cerrado é altamente resiliente ao fogo, a gente tem uma alta cobertura de espécies herbáceas e gramíneas e a gente tem uma floração de muitas espécies. Então, só para vocês terem uma ideia, comparando queimas anuais e bienais, um ano depois do fogo, tudo que está do lado direito do gráfico é que o efeito é positivo, do lado esquerdo é negativo. A gente vê que 12 meses após o fogo, a gente tem mais espécies nas áreas queimadas do que nas áreas não queimadas. 18 meses depois do fogo, a gente vê que nas parcelas anuais, a gente ainda tem uma maior quantidade de espécies do que nas parcelas que a gente não queima. E a gente vê um efeito também da cobertura das espécies, né? De 18 meses após o fogo, as queimas bienais, elas acabam aumentando a cobertura de espécies herbáceas nas parcelas queimadas em relação às não queimadas, mas as queimas anuais acabam, né, já diminuindo um pouco a cobertura de gramíneas, porque está queimando muito frequentemente nessas parcelas, então as gramíneas não estão tendo tempo de se recuperar totalmente. E a importância desses experimentos, juntamente com a pesquisa de fogo, é nessa tomada de decisões, né? Então, a gente participa de reuniões com o ICMBio, com o Instituto Florestal de São Paulo, tem que haver essa articulação maior da academia com as comunidades tradicionais, principalmente com os gestores e tomadores de decisão. E a gente tem que monitorar essas fisionomias campestres, porque em muitos locais, se a gente não usar se o fogo for retirado do sistema, a gente vai perder essas fisionomias com o tempo. E aí a gente também pode usar o fogo, gente, em outro assunto que é muito importante, que é a restauração. E por quê?
Porque a gente sabe que muitas dessas vegetações campestres e savânicas, elas existem, algumas por condições edáficas, como vocês podem ver, né, nesse quadradinho na parte bem direita do gráfico. Então, a gente não tem estabelecimento de árvores por uma questão edáfica, mas uma grande parte desses campos e savanas, elas só existem porque existe algum tipo de distúrbio no sistema. E um desses distúrbios pode ser o fogo. Então, para a gente restaurar esses sistemas têm que ser resilientes ao fogo. E uma maneira de restaurar é introduzindo, talvez, ou reintroduzindo fogo nesse sistema. E aí, um artigo que acabou de sair, eu super sugiro que vocês leiam, porque é bem importante em relação à importância desses ecossistemas abertos. E sobre a restauração, a gente tem esses mitos sobre como restaurar. E aqui no Brasil, a restauração ecológica, ela é muito forte no âmbito florestal. E ela é muito desenvolvida, os pesquisadores são excelentes, com técnicas excelentes. Mas será que essas técnicas servem para a restauração desses ambientes abertos? Não servem. Então, uma grande maioria das pessoas, quando vão tentar fazer restauração desses ambientes abertos, a primeira coisa que elas fazem é plantar árvore, porque elas têm a visão que os ecossistemas savânicos e campestres são ambientes que eram floresta e foram degradadas. Então, para restaurar esses ambientes, a gente planta árvore. Só que não é bem assim. Então, a gente tem que entender como esses ambientes funcionam para a gente poder saber como restaurar. E 2 mitos que a gente quer destruir com esse, destruir entre aspas, né, com esse artigo, é o primeiro, que o distúrbio é sempre ruim e prejudicial, o que não é verdade, porque eu mostrei para vocês anteriormente naquela figura que uma grande parte desses ecossistemas savânicos e campestres são mantidos pelo distúrbio. Então, sem o distúrbio, eles vão passar a mudar de estado, de um estado aberto para um estado fechado. E uma vez que ele muda para esse estado fechado, muitas vezes é difícil voltar para esse estado aberto. Outro mito que a gente fala de 10 mitos, eu chamei a atenção só de 2, o outro é que os ecossistemas abertos são estágios iniciais de sucessão, o que não é verdade também. Então, nesses ambientes, geralmente, que são guiados pelo distúrbio, com regimes de distúrbio frequentes, a gente não usa essa teoria da sucessão, porque senão a gente vai deixar esses ecossistemas sem o distúrbio, a gente vai tirar o distúrbio deles, e o distúrbio é frequente, é recorrente, é isso que mantém esses ecossistemas. Então, para terminar a minha palestra, eu queria chamar a atenção também para esse artigo que acabou de sair, mostrando, então, que uma vez que a gente degrada esses ecossistemas campestres e savânicos, seja fazendo o plantio de florestas exóticas, como de pinheiros, seja transformando essas áreas em pasto, seja muitas vezes retirando o fogo e fazendo qualquer outro de cultivo em cima, é muito difícil a gente recuperar esses ambientes. A gente ainda não sabe exatamente como restaurá-los. Existem vários estudos de vários pesquisadores testando diferentes técnicas, sendo que muitas técnicas que são utilizadas em ecossistemas campestres do hemisfério norte não funcionam nos sistemas tropicais. Então, a gente ainda tem que entender melhor como que é isso, mas se a gente simplesmente abandona, então vamos lá, na Amazônia tem uma área que era pasto, a gente abandona essa área de pasto, tira todo o distúrbio e tal, a floresta demora um pouquinho, mas ela vai se regenerando. No caso desses ecossistemas abertos, é muito difícil ele se regenerar, e a gente vê, de acordo com esse estudo, que algumas áreas podem levar séculos para se regenerar. Então a gente tem a perda desses ecossistemas que têm uma importância tão valiosa para diversos serviços ecossistêmicos, como água, estoque de carbono mais estável, e a gente vê que não é nada fácil recuperá-los, né? Então a gente tem que realmente pensar no papel do distúrbio, no caso do Cerrado, no papel do fogo nesses sistemas, e começar a discutir mais, né, sobre a importância de fazer manejo, tentar reintroduzir o fogo, fazer experimentos, ter mais estudos, principalmente relacionados à fauna. Saiu um estudo recentemente mostrando que o fogo de queimas prescritas não afetou tanto a diversidade de alguns grupos. Então a gente tem que ter mais estudos com esses experimentos e trabalhar junto, né, com os gestores, com os tomadores de decisão, para a gente poder chegar a protocolos, poder entender, né, como é que esse sistema está mudando e como que a gente pode fazer o manejo dele. Obrigada.